Dezembro de 1944. Uma quietude inquietante se estendia pela frente ocidental. Uma calma que parecia artificial demais. Enquanto os altos comandos aliados celebravam aquilo que consideravam a iminente rendição alemã, havia um homem que permanecia em vigília perto da divisa luxemburguesa, examinando cartas topográficas com uma ansiedade crescente. George S. Patton Jr., tenente-general à frente do Terceiro Exército, percebia algo que os demais se negavam a enxergar. O inimigo germânico não estava em colapso definitivo. Estava se recolhendo como uma fera encurralada, organizando uma investida final e desesperada. O adversário tem capacidade para um grande esforço ofensivo, registrou Patton em anotações pessoais no dia 12 de dezembro, 4 jornadas antes da tempestade desabar. Receio que nossas forças estejam excessivamente dispersas. Suas preocupações eram legítimas, e ele estava isolado nessa percepção. Estas narrativas são exclusivas. Inscreva-se agora e acompanhe cada novo vídeo. Deixe sua opinião nos comentários sobre o que mais te impressiona na intuição militar de Patton, ou simplesmente conte de onde você nos assiste. Valorizamos muito a interação com nossos seguidores. A visão predominante no Quartel-General Supremo Aliado durante aquele dezembro era homogênea e repleta de otimismo. Os serviços de inteligência calculavam que a Wehrmacht mantinha talvez 50 divisões ainda operantes, grande parte delas com efetivos bastante reduzidos e moral abalada. A estrutura econômica germânica caminhava para o colapso total. Suas reservas de combustível estavam praticamente zeradas. A vitória final parecia questão de algumas semanas, quiçá poucos dias. Kenneth Strong, major-general responsável pela inteligência de Eisenhower, analisou as capacidades alemãs em 10 de dezembro e declarou: o adversário não possui meios para grandes operações ofensivas. O marechal de campo Bernard Montgomery foi ainda mais categórico. Os germânicos não têm condições de realizar grandes operações ofensivas, afirmou ele à sua equipe no começo daquele mês. A guerra estará encerrada antes do Natal. Omar Bradley, general comandando o 12º Grupo de Exércitos, compartilhava dessa confiança ao avaliar o setor das Ardenas, uma extensão de 80 milhas guardada apenas por 4 divisões americanas. Bradley comentou: é um risco que calculamos assumir. O adversário não pode investir ali. A topografia é proibitiva. Patton ouvia essas análises. Estudava os mesmos documentos de inteligência. Observava os mesmos dados e formulava a conclusão inversa. No dia 9 de dezembro, Patton convocou seu oficial de inteligência, coronel Oscar Koch, ao seu centro de comando. Koch era uma das poucas figuras na hierarquia aliada que compartilhava as apreensões de Patton. Juntos, examinaram as evidências que os demais ignoravam sistematicamente. As comunicações radiofônicas alemãs haviam cessado em determinados setores frontais. Unidades que a inteligência aliada acreditava estarem dispersas na frente oriental simplesmente desapareceram da ordem de batalha. Interrogatórios com prisioneiros revelavam divisões Panzer SS sendo retiradas das linhas para período de descanso e rearmamento. Eles não estão descansando, afirmou Patton a Koch. Estão se concentrando para algo. O relatório de inteligência elaborado por Koch em 9 de dezembro declarava: o adversário pode desencadear uma ofensiva de diversão, visando alcançar êxito espetacular mediante concentração de suas forças disponíveis num único ponto vulnerável. A maioria dos comandantes aliados leu tal avaliação e a arquivou como improvável. Patton leu e iniciou seus preparativos. O que Patton compreendia, o que suas experiências no norte da África, na Sicília e em solo francês lhe ensinaram, era que adversários desesperados não se comportam segundo a lógica convencional. Eles fazem suas apostas finais. E a Alemanha, em dezembro de 1944, representava exatamente isso: desespero absoluto. O alto comando germânico efetivamente planejava precisamente aquilo que Patton temia. O próprio Adolf Hitler havia concebido a operação em setembro de 1944, batizando-a de Wacht am Rhein, Vigília no Reno, um codinome deliberadamente defensivo criado para enganar a inteligência inimiga. O esquema era ousado ao ponto de parecer insanidade,
concentrar 30 divisões, incluindo formações Panzer SS de elite, em segredo absoluto. Investir através da floresta das Ardenas, fracamente defendida. Separar as forças americanas e britânicas, tomar o crucial porto de Antuérpia, forçar os aliados ocidentais a negociar uma paz em separado. O marechal de campo Gerd von Rundstedt, comandante supremo alemão no Ocidente, considerava o plano uma fantasia perigosa. Antuérpia, teria dito ele ao receber a primeira exposição do plano, se alcançarmos o Mosa, deveríamos nos ajoelhar e render graças a Deus. Mas Hitler mantinha-se inflexível. O SS-Oberstgruppenführer Joseph Sepp Dietrich, liderando o 6º Exército Panzer SS, recebeu instruções diretas do Führer. Você deve romper até o Mosa. O destino da Alemanha depende disso. Durante novembro e o início de dezembro, os germânicos conseguiram o aparentemente impossível. Moveram 1.400 tanques e canhões de assalto, 2.000 peças de artilharia e mais de 250.000 homens para posições de ataque ao longo da frente das Ardenas. Deslocavam-se exclusivamente durante a noite. Mantinham silêncio radiofônico total. Utilizavam transporte puxado por cavalos nas áreas mais avançadas para evitar o som característico de motores de caminhões. E a inteligência aliada não detectou absolutamente nada. Nada, com exceção de Oskar Koch no centro de comando do 3º Exército de Patton. No dia 14 de dezembro, 2 dias antes do ataque, Koch entregou outro alerta a Patton. A prática atual do inimigo de trazer novas divisões para este teatro, particularmente divisões SS e Panzergrenadier para a região das Ardenas, constitui ameaça ofensiva de primeira grandeza. Patton imediatamente dirigiu-se a Bradley no centro de comando do 12º Grupo de Exércitos. Expôs suas apreensões. Os movimentos germânicos atípicos, a concentração de blindados, o silêncio suspeito nas comunicações. Bradley permaneceu cético. Acredito que você está vendo ameaças onde não existem, George, disse ele. Os alemães já foram. Os alemães jamais estão derrotados até estarem mortos, retrucou Patton. Então fez uma solicitação que se mostraria profética. Se eles atacarem, solicito autorização para girar imediatamente rumo ao norte. Posso deslocar 3 divisões em 48 horas. Bradley sorriu com indulgência. Você sempre quer atacar em algum lugar, George. O que aconteceu a seguir validaria completamente os instintos de Patton. Às 5h30 da manhã de 16 de dezembro de 1944, a escuridão pré-amanhecer da floresta das Ardenas explodiu em fogo infernal. 2.000 peças de artilharia germânicas abriram fogo simultaneamente numa frente de 80 milhas. Durante 90 minutos, projéteis caíram sobre as posições do 8º Corpo Americano, a fina linha de defensores americanos que imaginavam estar mantendo um setor tranquilo. O SS-Standartenführer Joachim Peiper, comandando a vanguarda da 1ª Divisão Panzer SS, descreveu posteriormente aquele momento. O bombardeio de artilharia foi como se as portas do inferno se abrissem. Podíamos observar as posições americanas se desintegrando sob o bombardeio. Então surgiram os tanques, centenas deles emergindo da floresta na penumbra matinal. King Tigers, Panthers, Mark IVs. O melhor do que restava da força blindada da Wehrmacht. Os defensores americanos, muitos sendo tropas inexperientes recém-chegadas dos Estados Unidos, combateram com desespero, mas foram completamente sobrecarregados. A 106ª Divisão de Infantaria, mantendo um saliente denominado Schnee-Eifel, encontrou-se cercada em questão de horas. Mais de 7.000 homens eventualmente se renderiam, representando a maior rendição em massa de forças americanas no teatro europeu. No Quartel-General Supremo, os primeiros relatórios pareciam confusos e contraditórios. Contra-ataques germânicos localizados, talvez nada que justificasse alarme excessivo. Na tarde de 16 de dezembro, a realidade era incontestável. Não se tratava de contra-ataque localizado. Era uma ofensiva maciça e coordenada envolvendo no mínimo 20 divisões. No centro de comando do 3º Exército, Patton recebeu as notícias com satisfação sombria. Eu os alertei, disse ele à sua equipe. Avisei que isso aconteceria, mas não havia momento para recriminações. Enquanto outros comandantes aliados ainda processavam o choque inicial,
Patton já estava em movimento. Reuniu sua equipe às 18h30 de 16 de dezembro. "Senhores", anunciou, "os alemães atacaram através das Ardenas. Estão tentando nos dividir e capturar Antuérpia. Vamos girar todo o terceiro exército rumo ao norte e atingir seu flanco sul." Sua equipe ficou atônita. O terceiro exército consistia em mais de 250 mil homens, distribuídos por uma frente de 75 milhas voltada para a região do Saar. Estavam engajados em operações ativas, preparando-se para atacar em direção ao Reno. Patton estava propondo desengajar do inimigo, girar 90 graus para o norte e atacar o flanco da ofensiva germânica em pleno inverno, em estradas já congelando, contra um adversário cuja força exata e disposições eram desconhecidas. "General", arriscou um oficial da equipe, "precisaremos de no mínimo uma semana para planejar tal movimento, talvez 2. Os olhos de Patton brilharam intensamente. "Não temos 2 semanas. Não temos uma semana. Elaborem os planos esta noite. Nos movemos em 3 dias. A audácia daquilo que Patton propunha não pode ser subestimada. A doutrina militar estabelecia que desengajar de uma frente ativa requeria planejamento extenso. Mover um exército completo perpendicular à sua linha de avanço era considerado operação complexa, exigindo semanas de preparação. Atacar o flanco de grande ofensiva inimiga com inteligência incompleta era o tipo de risco que poderia destruir carreiras militares. Mas Patton vinha planejando exatamente para esse momento desde o início de dezembro. Enquanto outros comandantes descartavam a possibilidade de ataque alemão, Patton preparava planos de contingência silenciosamente. Em 12 de dezembro, ordenara à sua equipe que elaborasse 3 planos de ataque distintos para avançar rumo ao norte nas Ardenas. Cada plano envolvia números diferentes de divisões e objetivos variados. Foram rotulados de forma um tanto quanto caprichosa como operações Nickel, Dime e Quarter. "Quando os alemães atacarem", dissera Patton à sua equipe de planejamento, "e eles atacarão. Quero estar preparado para atingi-los em 48 horas. Sua equipe pensava que ele estava sendo paranoico. Agora essa paranoia se revelava genialidade pura. Em 17 de dezembro, a situação nas Ardenas havia se deteriorado catastroficamente. Pontas de lança germânicas haviam penetrado até 20 milhas nas posições americanas. Regimentos inteiros foram isolados e cercados. Depósitos de combustível, depósitos de munição e centros logísticos estavam sendo tomados. Estradas ficaram congestionadas, com refugiados fugindo para o oeste. Pânico se espalhava pelas unidades da retaguarda, enquanto relatórios muito exagerados falavam de tanques alemães se aproximando rapidamente. A penetração mais perigosa era liderada pelo Kampfgruppe Peiper, o grupo de batalha blindado comandado por Joachim Peiper. Seus tanques haviam atravessado as posições americanas, deixando um rastro de destruição completa. Próximo à cidade de Malmedy, elementos de sua unidade cometeram uma das piores atrocidades da guerra, fuzilando mais de 80 soldados americanos capturados. O objetivo de Peiper eram as pontes sobre o rio Mosa. Se conseguisse tomá-las antes que reforços americanos chegassem, o plano germânico poderia realmente ter êxito. Atrás de Peiper seguia o corpo principal do 6º Exército Panzer SS, e ao sul, o 5º Exército Panzer, sob comando do general Hasso von Manteuffel. Os comandantes germânicos estavam eufóricos. Pela primeira vez desde o dia D, estavam vencendo. "Vamos para Antuérpia", oficiais SS diziam a seus homens. "Os americanos estão em retirada." Mas nem todos os americanos estavam em retirada. Em uma cidade crucial de cruzamentos denominada Bastogne, a 101ª Divisão Aerotransportada estava sendo apressadamente posicionada. Bastogne controlava 7 estradas que irradiavam pelas Ardenas. Quem mantivesse Bastogne controlava o movimento pela região. E ao sul, o 3º Exército de Patton já estava virando rumo ao norte. Em 19 de dezembro, Eisenhower convocou uma conferência de emergência em Verdun. A sala de reuniões estava gelada, o aquecimento havia falhado e o clima estava ainda mais frio. Essa era a crise mais grave que os aliados enfrentavam desde o dia D. Eisenhower abriu a reunião dizendo: "A situação atual deve ser encarada como uma oportunidade para nós, e não como desastre.
Haverá apenas expressões confiantes nesta mesa. Patton imediatamente respondeu: diabos, vamos ter coragem de deixar os bastardos chegarem até Paris. Então vamos realmente cercá-los e destruí-los. Era o Patton clássico, agressivo, autoconfiante, quase imprudente. Mas Eisenhower necessitava de mais do que bravata. Necessitava de um plano concreto. George, disse Eisenhower, quero que você vá para Luxemburgo e assuma o comando da batalha. Execute um forte contra-ataque com no mínimo 6 divisões. Quando você pode iniciar? A resposta de Patton chocou todos presentes na sala. Em 22 de dezembro, disse ele, com 3 divisões. A sala ficou em completo silêncio. Era 19 de dezembro. Patton estava propondo atacar em 3 dias. Para executar tal ataque, necessitaria desengajar o terceiro exército de suas posições atuais, girar rumo ao norte, coordenar com outros comandos, garantir linhas logísticas e informar seus comandantes subordinados. Tudo em 72 horas em pleno inverno com condições meteorológicas se deteriorando. O Major-General Harold Pinky Bull, oficial de operações de Eisenhower, falou: não seja absurdo, George. Não há como você organizar um grande ataque em 3 dias. Patton virou-se para ele. Já elaborei meus planos e minha equipe está trabalhando nos detalhes neste momento. Podemos executar isso. Ele não estava blefando. No centro de comando do Terceiro Exército, sua equipe já estava executando os planos de contingência que Patton ordenara semanas antes. Pontes estavam sendo reforçadas, rotas logísticas estabelecidas, unidades alertadas para deslocamento. Eisenhower estudou Patton cuidadosamente. Os dois homens tinham um relacionamento complexo. Eisenhower frequentemente se exasperava com a impetuosidade de Patton e sua insensibilidade política, mas jamais duvidou do gênio militar de Patton. Está bem, George, disse Eisenhower finalmente. Você tem seu ataque, mas é melhor que funcione. Ao deixar a reunião, Patton murmurou para um de seus assessores: essa é a primeira vez que ouço Ike xingar. O que se seguiu foi um dos movimentos militares mais notáveis da história americana. Nas próximas 72 horas, o Terceiro Exército de Patton executou um giro de 90 graus que se tornaria um exemplo clássico de arte operacional. A 4ª Divisão Blindada, a 22ª Divisão de Infantaria e a 81ª Divisão de Infantaria desengajaram de suas posições no Saar, viajaram rumo ao norte em estradas geladas, numa tempestade de neve cegante, e atacaram o flanco sul da ofensiva germânica exatamente no horário previsto. Mais de 133 mil veículos se deslocaram para o norte em 3 estradas. O comboio se estendia por quilômetros, faróis acesos apesar do risco de ataque aéreo, porque o tempo estava ruim demais para aviões voarem de qualquer modo. Policiais militares estavam posicionados em cada cruzamento, direcionando o tráfego como se conduzissem uma sinfonia complexa. O brigadeiro-general Albin Irzik, comandando o Comando de Combate A da 4ª Divisão Blindada, recordou posteriormente: foi o movimento mais incrível que já presenciei. Patton virou um exército inteiro num piscar de olhos. A inteligência germânica ficou perplexa. Comunicações americanas interceptadas indicavam grandes deslocamentos de tropas, mas os alemães não conseguiam acreditar que os americanos organizassem uma redistribuição maciça tão rapidamente. O marechal de campo Walter Model, comandando o grupo de exércitos B alemão, recebeu relatórios de forças americanas se aproximando do sul e os descartou como exagerados. Os americanos necessitam de pelo menos uma semana para organizar tal ataque, disse ele à sua equipe. Esses provavelmente são apenas reservas locais. Em 22 de dezembro, Model percebeu seu erro catastrófico. As 3 divisões de Patton esmagaram o ombro sul da penetração germânica com força impressionante. Simultaneamente, a situação em Bastogne alcançava o ponto crítico. A 101ª Aerotransportada e unidades anexadas estavam cercadas, em desvantagem numérica de aproximadamente 4-1, com munição e suprimentos médicos escassos. O tempo havia impedido o reabastecimento aéreo. Em 22 de dezembro, forças germânicas entregaram ultimato ao brigadeiro-general Anthony McAuliffe, comandando as forças americanas em Bastogne. A sorte da guerra está mudando. Há apenas uma possibilidade de salvar as tropas americanas cercadas da aniquilação completa:
Essa é a rendição honrosa da cidade cercada. A resposta de uma palavra de Macauliffe, nuts, que pode ser traduzido como bobagem ou ora bolas, tornar-se-ia famosa, mas bravata isolada não salvaria Bastogne. A 101ª necessitava de alívio e necessitava rapidamente. Patton fizera disso seu objetivo principal. Em 22 de dezembro, o mesmo dia do ultimato germânico, ele posicionou-se diante de um mapa, mostrando a rota para Bastogne, e disse à sua equipe: "Atacamos às 6 da manhã amanhã. Dirijam como o diabo." Seu instrumento escolhido foi a 4ª Divisão Blindada, sob comando do Major-General Hugh Gaffey. A 4ª era uma das melhores divisões blindadas do exército americano, experiente na França, agressiva e bem liderada. Mas mesmo a 4ª enfrentava probabilidades assustadoras. A rota para Bastogne passava por 10 milhas de posições germânicas fortemente defendidas. O tempo era abominável. Neve, gelo, neblina densa, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Defensores alemães haviam fortificado cada vila, cada cruzamento estratégico. Tanques Tiger espreitavam nas linhas de árvores. Em 23 de dezembro, a 4ª blindada atacou. O avanço era medido em metros. A resistência germânica era feroz e determinada. Equipes Panzer destruíam tanques americanos a queima-roupa. Fogo de artilharia transformava as estradas estreitas em zonas mortais. O tenente-coronel Crichton Abrams, comandando o 37º Batalhão de Tanques, e o homem em cuja honra o futuro tanque M1 Abrams seria nomeado, liderava da frente, seu tanque sempre na vanguarda. "Vamos passar", disse ele a seus homens, sem parar, sem retroceder. Na véspera de Natal, a 4ª blindada havia coberto apenas metade da distância até Bastogne. Dentro da cidade cercada, a 101ª estava reduzida aos últimos projéteis de artilharia. Suprimentos médicos estavam completamente esgotados. Homens feridos jaziam em postos de socorro improvisados com cuidados absolutamente mínimos. Mas no dia de Natal, o tempo clareou. Pela primeira vez em mais de uma semana, aviões aliados podiam voar. Transportes C-47 lançaram suprimentos sobre Bastogne, enquanto caças P-47 Thunderbolt metralhavam posições germânicas ao redor do perímetro. E ainda assim, a 4ª blindada avançava rumo ao norte. Em 26 de dezembro, o Comando de Combate de Reserva da 4ª blindada, liderado pelo tenente-coronel Abrams, rompeu a última linha defensiva germânica. Às 16h45, os tanques de Abrams entraram no perímetro de Bastogne. O cerco foi rompido. Um tenente da 101ª Aerotransportada aproximou-se do tanque de Abrams e gritou: "Como vai, coronel?" Abrams, exausto e coberto de sujeira, sorriu para ele. "Nossa, que bom te ver." Patton cumprira sua promessa. Girara seu exército 90 graus, atacara através de uma nevasca intensa e aliviara Bastogne em menos de uma semana, algo que comandantes germânicos e até alguns aliados consideravam impossível. Quando Patton visitou Bastogne logo após o alívio, encontrou Macauliffe e o congratulou por resistir. "Eu sabia que você chegaria", disse Macauliffe. "Isso faz um de vocês", respondeu Patton. Metade do comando aliado achava que eu estava louco. Mas a realização de Patton ia muito além do alívio de Bastogne. Ao atacar o flanco sul da ofensiva germânica, ele perturbara completamente todo o cronograma alemão. Unidades que deveriam estar avançando para oeste em direção ao Mosa estavam, em vez disso, virando para sul para enfrentar a ameaça de Patton. No início de janeiro, a Batalha das Ardenas virara decisivamente a favor dos aliados. A ofensiva germânica, a última grande aposta de Hitler, falhara completamente. A Wehrmacht gastara suas reservas finais de homens e material numa aposta desesperada que deu completamente errado. O SS Brigadeführer Fritz Kremer, chefe de Estado-Maior do 6º Exército Panzer SS, declarou posteriormente que o ataque de Patton do Sul foi decisivo. Isso nos forçou a desviar forças que necessitávamos para o avanço até o Mosa. Sem a intervenção de Patton, poderíamos ter alcançado o rio. Poderíamos, mas não alcançamos. Os alemães perderam mais de 100 mil homens na Batalha das Ardenas, junto com 800 tanques e 1.000 aviões que jamais poderiam substituir. As baixas americanas foram igualmente severas, mais de 80 mil.
mas os americanos podiam substituir suas perdas. A Alemanha não podia. Quando o saliente foi eliminado e a frente estabilizada, historiadores militares começaram a fazer a pergunta óbvia: como Patton soube? Como ele, sozinho entre os comandantes aliados, viu o ataque alemão vindo? Como ele se preparou para isso? Quando outros descartavam a possibilidade, como ele executou um contra-ataque que a doutrina militar afirmava ser impossível? A resposta reside na combinação única de Patton de conhecimento histórico, instinto de batalha e insight psicológico sobre seu adversário. Patton era estudante de história militar a um grau quase obsessivo. Estudara todas as grandes campanhas desde Alexandre, o Grande, até Napoleão. Compreendia que exércitos desesperados não simplesmente se rendem, eles atacam. Sabia que Hitler, enfrentando derrota inevitável, apostaria numa última ofensiva. Mais que isso, Patton entendia a mentalidade militar germânica. Lutara contra alemães na Primeira Guerra Mundial e novamente no norte da África, Sicília e França. Sabia que eram disciplinados, agressivos e perigosos mesmo na derrota, especialmente na derrota. Os alemães são os melhores soldados do mundo, disse ele certa vez à sua equipe. São corajosos, bem treinados e jamais desistem. É por isso que você tem que atingi-los com mais força do que eles podem atingir você. Mas talvez o mais importante fosse a disposição de Patton em confiar em seus instintos, mesmo quando todos os outros discordavam. Comandantes menores teriam deferido ao consenso no quartel-general supremo. Teriam aceitado as estimativas de inteligência que afirmavam que a Alemanha estava acabada. Teriam descartado suas próprias preocupações como paranoia infundada. Patton não. Ele viu os sinais de alerta, confiou em seu julgamento e se preparou de acordo. O brigadeiro-general Paul Harkins, vice-chefe de Estado-Maior de Patton, escreveu posteriormente: o general Patton tinha uma capacidade incrível de ler uma batalha antes que ela acontecesse. Ele podia olhar um mapa, estudar relatórios de inteligência e de alguma forma saber o que o inimigo ia fazer. Presenciei isso acontecer muitas vezes para chamar de sorte. Após a guerra, quando historiadores entrevistaram comandantes germânicos, eles confirmaram que a avaliação de Patton estava completamente correta. A ofensiva das Ardenas era a última reserva operacional da Alemanha. Hitler juntara cada tanque disponível, cada soldado treinado, cada peça de artilharia para uma última jogada dos dados. O general Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior de Operações da Wehrmacht, testemunhou em Nuremberg: a ofensiva das Ardenas era nossa última oportunidade. Se sucedesse, poderíamos forçar uma paz negociada no Ocidente. Se falhasse, a Alemanha estava acabada. Falhou completamente. Por que falhou? Muitos fatores contribuíram. Poder aéreo aliado assim que o tempo melhorou. Falhas logísticas germânicas. Resistência americana melhor do que o esperado em lugares como Bastogne e Saint-Vith. Mas comandantes alemães consistentemente apontavam um fator acima de todos os outros: o contra-ataque de Patton do Sul, lançado com uma velocidade e ferocidade que eles não achavam possível, perturbou completamente todo o plano deles e selou o destino da ofensiva. O general de Panzertruppen Hasso von Manteuffel, cujo 5º Exército Panzer cercara Bastogne, disse em interrogatório pós-guerra: esperávamos contra-ataques americanos, mas não por no mínimo 10 dias. Quando Patton atacou em 22, apenas 6 dias após o início da nossa ofensiva, soubemos que estávamos em sérios problemas. Nenhum outro comandante aliado poderia ter organizado tal movimento tão rapidamente. O marechal de campo Gerd von Rundstedt foi mais sucinto. Patton era o oponente mais perigoso que enfrentamos no Ocidente. Ele lutava como um comandante panzer alemão. A Batalha das Ardenas representou o ponto alto do generalato de Patton. Seu 3º exército seguiria para vitórias maiores, avançando pela Alemanha na primavera de 1945, libertando campos de concentração, capturando centenas de milhares de soldados germânicos. Mas nada igualou o brilho operacional puro de dezembro de 1944, quando Patton girou um exército inteiro em 72 horas e destruiu a última ofensiva da Alemanha. Historiadores militares modernos classificam a campanha de Patton nas Ardenas entre os melhores exemplos de arte operacional na história militar americana. O exército dos ZEU ainda a estuda em escolas de comando
como estudo de caso em tomada de decisão rápida, planejamento de contingência e ação agressiva em situação de crise. O general Dwight D. Eisenhower, que tivera seus desentendimentos com Patton ao longo dos anos, escreveu em sua memória Crusade in Europe. A característica destacada da liderança de Patton era sua capacidade de tomar decisões rápidas e executá-las com energia e determinação. Nas Ardenas, essas qualidades salvaram a causa aliada. O marechal de campo Bernard Montgomery, que raramente elogiava comandantes americanos, admitiu após a guerra: o avanço de Patton para Bastogne foi uma realização brilhante e um dos maiores feitos militares da guerra. Esse reconhecimento, vindo de um rival conhecido por sua cautela e críticas aos aliados americanos, sublinha a magnitude da manobra. Em condições climáticas adversas, Patton reposicionou todo o Terceiro Exército em uma virada de 90 graus, percorrendo centenas de quilômetros, para romper o cerco alemão e aliviar a 101ª Divisão Aerotransportada sitiada. A contraofensiva de Patton não só salvou Bastogne, mas contribuiu decisivamente para deter a última grande ofensiva alemã no Ocidente, acelerando o colapso do Terceiro Reich. Sua campanha nas Ardenas permanece como um marco de liderança audaciosa e inovação tática na história da Segunda Guerra Mundial.